Santos Dumont, no caso eu, sou uma pessoa diversa, assim, né? Mas Santos Dumont me pega bastante sempre quando eu penso em arte, sempre quando eu penso em poesia, literatura, que são as principais artes que eu faço, assim. Então, esse nome ele surge de um contexto muito interessante em 2017, quando um amigo meu chamado Pérez, ele estava fazendo uma rima improvisada, e aí ele fez uma metáfora com o voo e a poesia, e de 2017 para cá, Santos Dumont se tornou meu nome artístico, mas não só meu nome artístico, como também a forma como as pessoas se identificam a mim, assim, a forma como as pessoas projetam as expectativas em mim, assim, sabe? Tipo, o Santos Dumont escreve sobre o Mateus, justamente porque são as mesmas pessoas, com nomes diferentes, mas o Santos Dumont é essa pessoa aí que já fez muita coisa nessa vida, assim, da literatura, e pretende fazer muito mais coisa, assim, sabe? Eu faço poesia para conseguir expressar, através das palavras, através das minhas formas, né? Todas as estéticas que eu coloco no texto, as coisas que eu estou sentindo, mas além de simplesmente só para expressar as coisas que eu estou sentindo, eu faço poesia para os outros, tá ligado? Eu faço poesia para os outros muito mais para mim. Se eu for parar para refletir, assim, a última vez que eu escrevi um texto para guardar para mim, eu não tenho essa lembrança. Tipo, sempre quando eu vou escrever alguma coisa, mesmo que seja uma coisa muito íntima, mesmo que seja uma coisa muito minha, eu automaticamente fico me imaginando como que as pessoas, como que os meus leitores ou ouvintes, como que esse texto vai chegar neles, assim. Mesmo quando é um texto íntimo e que eu não preciso necessariamente me preocupar com isso. Então, eu faço poesia porque eu sei que essa é uma forma e uma potência que eu tenho de alcançar as outras pessoas. E eu quero alcançar as outras pessoas com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto. E daí entram as ideologias que as minhas poesias estão envolvidas, assim, né? Que dizem muito sobre aquilo que está acontecendo na minha cabeça, ou aquilo que já aconteceu na minha cabeça, ou às vezes aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo na minha cabeça. E vale tanto para a cabeça quanto para o coração, assim. Então faço poesia por esses motivos. Esse livro, eu acho que ele marca coisas muito grandiosas na minha carreira artística e também marca de forma linear, assim, a minha trajetória dentro da poesia. Porque ele começa com um capítulo chamado Fome, que é um capítulo que não necessariamente fala sobre a fome literal, mas sobre todas as possibilidades de metáforas que a fome está envolvida, né? Tipo, associada à dor, associada a uma falta, associada ao anseio de que seja diferente, né? Tipo, e aí, esse capítulo é um capítulo que ele fala só sobre questões um pouco mais duras, assim, questões que envolvem com certeza raça, principalmente raça, na verdade, né? O título já deixa muito explícito, o título do livro, no caso. Mas também questões de orientação sexual, questões de conjuntura política, tá ligado? De como que a gente pode pensar que o mundo pode ser, sabe? Para além do mundo que a gente já está aqui, já vive, já sofre. E aí, logo depois vem o Café Expresso. O Café Expresso é um capítulo só de poesias curtas, e ele tem esse nome porque a poesia curta é um café expresso, uma coisa de pouco volume, muita densidade, e que pode te deixar acordado por mais tempo assim na vida, pode te deixar um pouco mais atento no momento em que você consome. E por último, Arroz, Feijão, Amor e Carinho, o terceiro capítulo, que é um capítulo só dedicado para pessoas que eu amo, não necessariamente de forma afetiva sexual, mas tem poesia para meu pai e para minha mãe, tem poesia para minha irmã. E por que isso narra a minha história dentro da literatura marginal? Porque foi assim que eu comecei. Primeiro veio a fome, as poesias de militância, as poesias com questões raciais muito pesadas, assim, pautando essas questões mesmo. Depois vieram as poesias curtas, que eu conheci através do Trezinho, do Islã 13, em 2018. E depois eu me desafiei a fazer uma parada que eu tinha visto pela primeira vez um homem negro fazer, que foi a Kiss Quintê, que é escrever sobre amor e poesias eróticas. Sei que o Arroz, Feijão, Amor e Carinho ele não é só sobre amor e poesias eróticas, né? Tem poesia para meu pai e minha mãe, para minha irmã, como eu já disse. Só que isso abriu um caminho para que eu conseguisse enxergar em mim
uma coisa que sempre existiu, que é afeto, amor e outras coisas, e não só enxergar em mim, como transformar em palavras e tocar as pessoas através dessa parte também. Então, os 3 capítulos em sequência marcam as 3 gerações da minha escrita, digamos assim, né, que nunca, quando uma surge nova, a outra antiga não deixa de existir. E sintetiza com esse título que é especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci, porque o que está ali de mais genial do meu livro é justamente a forma como eu faço, e não os conteúdos. Porque muita gente, especialmente quem nasce com a pele que eu nasci, vai ter acesso a esse livro. Eu tenho certeza que vai se identificar nas histórias, vai se identificar nas possíveis palavras que eu falo e tudo mais. Então, o conteúdo, ele não deixa de ser rico, mas eu acho que a genialidade desse livro é a forma, sabe? Como que eu trago isso nas minhas palavras, sabe? Tipo, de que forma eu consigo colorir as paredes cinzas da realidade da cidade de São Paulo, sabe? E não só da cidade de São Paulo, mas também, que é a mais próxima de mim, assim, mas as paredes cinzas que existem dentro do coração das pessoas, tá ligado? Tipo, eu acho que eu inovo na forma nesse sentido, assim. A forma como eu trago as coisas nos 3 capítulos são formas que eu não só tô acostumado e fazem parte da minha trajetória, mas que elas me descrevem de certa forma e conseguem elucidar, tipo, a minha identidade artística. As pessoas que não nasceram com a pele que eu nasci, elas precisam ler esse livro por muitos motivos. Eu vou tentar listar alguns aqui. Tipo, o primeiro motivo é o fato de nós somos um país de maioria negra, né? Tipo, enfim, uma grande maioria negra. Consequentemente, todas as nossas culturas estão enraizadas nas culturas negras, né? Se a gente pensa, por exemplo, no sertanejo. Sertanejo é uma coisa que vem das culturas negras. E o que o sertanejo é atualmente? Sabe, tipo, quais são os rostos do sertanejo atualmente? Quantas pessoas negras, cantores de sertanejo que estão no mainstream, a gente consegue citar? Sabe, tipo, eu dei esse exemplo porque um país que tem maioria da sua cultura e maioria da sua população negra, você como uma pessoa branca, eu falo você como uma pessoa branca mesmo, tipo assim, as pessoas indígenas, elas não têm a mesma pele que a minha, mas eu sinto que tem um direcionamento que ele é feito para as pessoas negras e tem um direcionamento que ele é feito para as pessoas brancas. E falando das pessoas brancas, elas têm que ler isso aí, porque é impossível você viver num país que a maioria das pessoas são negras e você não conseguir entender, e não só entender, como se responsabilizar pelo racismo que nos afeta desde que pisamos aqui e desde que o mundo é mundo, na verdade, sabe? Todo esse processo de diáspora que tira o povo negro da África, traz aqui para o Brasil, mas traz também para outros lugares e outros continentes, todo esse processo, ao mesmo passo que gerou dor, gerou sofrimento, gerou uma série de coisas negativas, foi criando também uma série de culturas, certo? Então, o que eu carrego nesse livro, no livro fica nítido as minhas inspirações principais, que estão praticamente posicionadas ali no samba, no hip hop e, enfim, toda a literatura marginal que também me inspira, assim. E todas essas culturas, elas são protagonizadas por pessoas negras. E aí, as pessoas brancas têm que ler o meu livro para entender que elas não são o centro do mundo e que elas não protagonizam determinadas coisas. E elas têm que aprender a ser coadjuvantes em determinados momentos. Porque o protagonismo tem que ser nosso em muitas das pautas que a gente traz. E às vezes não é, sabe? Tipo, é inadmissível a gente ser um país de maioria e as nossas coisas não serem tão valorizadas quanto elas deveriam ser, sabe? Então é um livro para as pessoas negras se sentirem representadas e as pessoas brancas entenderem o lugar de coadjuvante que elas têm quando o assunto for negritude. Eu vendi muitos livros, de fato, tipo, muitos livretos, quase 10 mil livretos de mão em mão nas ruas. E se necessário não, nesse primeiro momento, assim, com certeza eu vou vender muitos livros desses, especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci, nas ruas também. Só que eu não quero ficar na rua para sempre, sabe? Tipo, não quero ficar na rua vendendo para sempre. Ser um artista
que vai fazer, sei lá, uma peça de teatro na rua, ou o próprio Islando 13, que é uma coisa que eu faço parte, espaços públicos, etc., eu pretendo muito continuar frequentando porque isso faz sentido na minha vida. Mas eu não quero, para sempre, estar vendendo livros na rua. Então onde eu espero que esse livro chegue é de me colocar num lugar que eu deveria estar, eu falo lugar que eu deveria estar, pensando nesse sentido de protagonismo e o que eu faço, o que minha arte representa. Então, qual é o lugar que eu queria estar? É o lugar que as pessoas sabem, as pessoas de forma mais massiva do que acontece atualmente, porque eu sinto que eu tenho um reconhecimento em um lugar interessante dentro da cena que eu estou inserido, mas acho que isso pode ser muito mais expandido, né? Então eu quero conseguir vender os meus livros sem necessariamente ir até as pessoas, sabe? Eu quero que minhas poesias viralizem a ponto de trazer um retorno para mim, né? Porque a gente que é artista, a gente recebe muito retorno, a gente se apresenta ou posta um texto nosso e as pessoas retornam falando, olha, foi muito importante para mim por causa disso, disso, daquilo. E eu espero que esse livro seja viral nesse sentido de eu conseguir dormir mais em paz no meu travesseiro, sabendo que minhas contas estão pagas, e além das minhas contas estarem pagas, eu estou fazendo uma coisa que faz sentido para mim e que faz sentido para o mundo e para o Brasil, pensando nos direcionamentos do que esse livro representa para a população negra e o que esse livro representa para a população branca. É isso que eu espero, assim, que viralize a ponto de eu ser mais reconhecido da forma como eu tenho certeza que eu devo ser reconhecido.